Oi, turma! Então, vamos para nossas próximas aulas dos 8º ano e a gente vai seguir com o conteúdo que a gente revisou antes, com perímetro e área, só que com monômio junto, tá? Muito fácil. Daí a gente vai usar as duas regras, a regra do monômio, tá certo? Que eu só posso somar os termos que tiver as mesmas letras, e o perímetro, que é somar todas as áreas. Muito fácil. Então, essa aula vai ser fácil demais para essa semana, tá? Turma, como eu falei antes, nós vamos ver o perímetro e a área com os monômios, tá? A gente já viu adição e subtração, então agora vamos ver o perímetro e a área. O que é o perímetro? Vamos começar pelo perímetro. É a soma de todos os lados externos. Por que lados externos? Porque às vezes, olha, tem figuras que são formadas por duas figuras, tem desenhos que são formados por duas figuras. Então, esse pedacinho interno aqui, ó, não soma, somente a parte de fora, tá? E, bom, seguindo, a gente só soma a parte de fora. O que é um monômio? São expressões algébricas que tem expressão algébrica, que tem letras, né? E que tem apenas um termo. Então, quando eu somar tudo isso daqui, vai ficar apenas um termo. A gente não vai chegar numa resposta tipo assim, ó, 6 ou 7. Somente se eu der o valor para o x. Mas se eu não der o valor para a letra, ele vai ficar uma expressão. Ele vai ficar uma continha ainda, tá? Sem resolver, mas apenas com termos. Então, a prof fez um exemplo bem fácil aqui, depois eu passo mais uma de triângulo ou outra coisa qualquer, tá? Eu só esqueci de pôr aqui, vou pôr esse lado aqui. Então, nós vamos ter que fazer essa soma aqui. É somar todos os lados mesmo, pessoal. Não é pensar que eu tô só os valores que eu tô enxergando. Então, vamos ver, ó. Aqui, esse tem, ó, os lados. Tô olhando os lados, tá? Essa altura eu tenho, esse comprimento eu tenho, essa altura eu tenho, esse comprimento eu tenho. Mas vocês estão vendo que esse aqui eu não tenho? E nem essa altura e nem esse comprimento. Como é que eu descubro? Eu vou pegar os comprimentos de cima. Esse comprimento somado com esse comprimento dá o total desse, não é isso? Então, eu vou somar. 5 mais 3 dá 8. Então, aqui eu tenho 5x mais esses 3 aqui, ó, que vai dar 8. Esse pedacinho corresponde a este e esse com este. E essa altura, como é que eu vou saber essa altura? Essa altura nós temos, dá uma olhada para vocês verem, nós temos a altura aqui e a altura aqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 2x. E esse pequenininho de baixo aqui é x, então eu tenho que somar. Então, agora sim ficou completo, ó. Então, toda essa altura eu tenho 2x, todo esse comprimento eu tenho 5x mais 3. E aí é soma, gente. Lembra que somar é só somar os números e copiar a letra. Um monômio, a parte algébrica, a gente só copia. Então, eu vou somar, ó, 5 mais 2 dá 6, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. E aí, eu vou somando, ó. 11 mais 3 dá 14. 14 mais 5 dá 19. E 19 mais 1 dá 20. E 20 mais 2 dá 22. 22 o quê? X. Isso é perímetro, tá? É somar todos os valores, tá certo? Eu vou fazer o outro exemplo lá, aqui onde vocês vão poder enxergar bem certinho. Aqui era só para vocês poderem identificar o que é o perímetro. É a soma, é continha de mais, tá? E monômio é essas letras aqui, ó, esses termos. Isso aqui é um monômio, ó. Sobrou a resposta, o perímetro, igual a 22x. Então, ficou uma expressão aqui, ó, não resolvi ela, tá? Ela vai ficar assim porque eu não sei o valor do x, certo? Trouxe mais um exemplo aqui, então, para vocês verem. Agora, para vocês poderem entender melhor, deixei mais espaço para mim calcular, tá? Primeira coisa, é para mim calcular o perímetro. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos completar esses lados aqui que tá faltando. Esta parte interna não conta, tá? Então, esse 7 corresponde a essa parte até aqui, né? Daqui até aqui tem 7x, y, tá? E agora, esse pedacinho aqui, ó, é só xy. Essa altura aqui é esses dois aqui, então é 2xy. Certo? Então, tá aí, completinho. Deixa a prof pegar, mudar a cor da caneta, para nós poder resolver. Vou pegar uma verde, vamos ver se vai dar. E agora eu vou somar todos, ó. O perímetro é somar tudo isso.
7xy mais xy mais... Eu comecei por aqui, tá? 2yxy mais xy mais 7xy e mais 2xy. Olha o tamanhão da expressão que ficou, né? Mas eu coloquei todos os lados dele aqui. E agora eu tenho que somar tudo isso. Eu já sei que o meu perímetro, a resposta, já vai ter o x, y. Não muda a letra, tá? A gente vai somar só os números. Então, vamos somar lá. 7 com mais 1. Porque quando não tem nada aqui, vale 1, tá, gente? Não esquece. 7 com mais 1 dá 8. 9, 10, 11... 11 com 7 dá 18, 19, 20. Prontinho. Pode somar os números no ladinho aqui, se quiser, ó. Por exemplo, aqui dá 8. Então, dá 8 mais 2, que é esse lado, que dá 10. Posso somar de 2 em 2. Aqui, de novo, tem 8. Então, 10 mais 8. Posso somar os números separados, depois só colocar na resposta. Não tem problema. Nesse caso aqui, vai dar 18. Daí depois mais 2, né? Que é o último ali, ó. Vai fechar os 20. Daí só copiar na resposta. Mas isso aqui é bom aparecer para nós poder se acostumar, porque a gente vai trabalhar com as equações de novo, né? A gente vai começar a rever as equações de primeiro grau, de segundo grau. Então é bom trabalhar com essa parte aqui, enxergar como é que se monta. Não pode ficar apavorado porque ele é simples. Vamos para mais um exemplo. Agora aqui vamos falar da área. E a área, nós vamos trabalhar com duas figuras. As do quadrilátero e dos triângulos. Acredito que quem saiba essas duas resolve geralmente quase todas as outras áreas, tá? Porque se eu não sei uma área de um pentágono, eu posso transformar ele em triângulo equilátero, né? De um pentágono, desde que ele seja regular. Mas eu consigo resolver da mesma forma, tá? Desde que eu saiba, essas aqui são as básicas. Bom, eu vou cobrar as duas. O que é a área? A área é a multiplicação de dois lados, mas não de lados iguais. Por exemplo, assim, base vezes base. Não dá. Pode até ser de um quadrado, mas tu vai pegar a base vezes uma altura. Base, gente, ela tem a base de cima e a base de baixo. Então, eu tenho duas bases, tá? Então, o valor que tiver aqui vai ser o mesmo. Então, eu tenho que pegar uma base só. A altura eu também tenho duas. Eu tenho para fechar a figura, né? Então, essa base, essa altura aqui, eu posso estar aqui o valor ou aqui, mas eu vou pegar uma só, tá? Então, eu vou pegar uma base vezes uma altura, tá? O meu H ficou feio aqui. Deixa eu melhorar. Já expliquei para vocês o que é esse H, né? Porque ele foi registrado como altura nos símbolos matemáticos, então, e lá na física também. Então, a gente vai usar como H a altura e o B como base. Lado, porque não deixa de ser lado, ó. Base e altura, lado e lado. O triângulo é a mesma fórmula. É a base vezes a altura, só que dividido por 2. É como se eu estivesse dividindo ele aqui, ó. Ele vem de um quadrilátero, tá certo? Claro que tem o triângulo equilátero que tem outra formulazinha. Tô falando de um triângulo qualquer e de um retângulo, tá? Então, no geral, é essas nossas formulazinhas. Bom, é multiplicação de números, tá? E nós vamos ter junto as letras. Então, nesta fase, né, nesta parte, eu não vou estar ensinando o que fazer com a letra. A gente vai apenas copiar elas juntas, tá certo? A próxima aula eu vou ensinar o que acontece quando multiplica duas letras, quando elas são iguais. Então, aqui eu trabalhei com elas diferentes para vocês apenas copiarem ela. Olha como é fácil a área. Tá aqui, ó. Isso aqui é a minha altura e esse aqui é a minha base. Então, ó, a área vai ser 2y vezes 6x. E 2 vezes 6, quanto que é? É 12. E copia as letras juntas, o y e o x. Prontinho. Só isso, tá certo? Eu venho com o exemplo de um triângulo agora, tá? Bom, a Prof voltou aqui com mais duas áreas simples, depois vamos fazer uma composta, tá? Bom, para eu fazer essa área do triângulo, ó, vocês estão vendo que ele não é um quadrado, é um quadrilátero, né? Eu sei que a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2, tá? A minha base aqui é 12, vezes a minha altura aqui é 7, dividido por 2.
tá? Eu posso dividir antes, porque eles estão tudo numa só. Eu posso fazer 12 dividido por 2, que dá 6, 6 vezes 7, que é 42. Ou fazer esse valor vezes esse, que vai dar 84, tá? Dá para pôr aqui 84 dividido por 2. Então, a minha área do triângulo, a metade de 84 é 42. Aí eu copio as letras, o A e o M. Prontinho, tá? É só isso. Aqui tem um quadrado, ó. O que vai acontecer? Ele vai repetir essa letra, porque o quadrado, eles são todos lados iguais. O que acontece aqui, gente? Nós vamos ter que colocar uma base aqui, que é a mesma, da altura, porque é um quadrado. Quando eu for calcular, vou separar aqui, tá? A área do quadrilátero é a base vezes a altura só. Então, seria 3x vezes 3x, ou 3 vezes 3. Então, o que vai acontecer? Olha, 3 vezes 3 é 9, como a gente fez lá em cima. Qual é a diferença? Que eu vou ter duas letras iguais aqui, né? X e X. Nós vamos botar a quantidade aqui em cima, tá? Para não precisar botar 2x ali. Mas é de vez em quando. A gente vai trabalhar melhor a semana que vem com a multiplicação de polinômios, tá? Só para você saber, quando eu tenho dois iguais, eu estou fazendo vezes, eu vou botar a quantidade em cima. Eu tenho 2x aqui, então eu vou botar aqui em cima a quantidade dele. Certo? Turma, eu voltei aqui com uma área composta. O que é uma área composta? Ela tem mais de uma área, ó. Aqui eu tenho duas, eu posso ter 3, pode ter 4, pode ter quantas quiser. Qual é que é a ideia? Tem que calcular uma por uma, tá? E vai somando elas depois. Então, eu vou chamar esse aqui de área 1 e esse de área 2, tá? Os dois são quadriláteros, então é só lado vezes lado. Então, eu vou calcular a área 1 primeiro, ó. Área 1. Qual é que é a altura dele? 1x. Vezes, quando não tem nada, lembra que é 1 sempre, tá? E aqui é 4y. Então, área 1, 4 vezes 1 é 4. X, y. Terminei a área 1. A área 1 é igual a 4x, y. Agora, eu preciso calcular a área 2, tá? Então, a área 2 é 2x de altura vezes o 6y. Então, a área 2 é igual a 2 vezes 6 dá 12x, y. Então, aqui dá 12x, y. Agora, eu tenho que fazer a área total, porque ele está pedindo a área. Ele não está dizendo a área 1, a área 2. Ele está pedindo a área, então ele quer a área total. Eu vou fazer a área 1 mais a área 2. A área 1 é 4x, y, mais os 12x, y. 4 com 12 dá 16. Então, a minha área total é 16x, y. E aí, terminamos. Então, eu tenho que fazer 3 continhas. Uma para a área 1, um para a área 2 e uma área total. Se eu tivesse 3 desenhos, eu teria que fazer um para a área 1, para a área 2, outro para a área 3 e somar as 3 áreas. Não interessa se é triângulo, se é quadrilátero, se tiver os dois desenhos juntos, eu tenho que fazer separado a continha da área e somar elas, tá certo? Terminamos por aqui a área. Vou fazer uma pré-revisão da aula passada, tá? Vou revisar um pouquinho porque eu pedi uma atividade no final desta aula de área e perímetro, eu pedi também para dar uma revisão, tá? Então, termo semelhante é aqueles que têm a parte literal igual, tá? Eles têm que ter a parte literal igual. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Tenho 4x ao quadrado. Deste outro lado, quem é que tem x ao quadrado? Esse 3x ao quadrado, tá? Eles são números diferentes, mas tem a parte literal igual. Aqui eu tenho 3x, o companheiro do só x normal é esse aqui, ó, não é o x ao quadrado, porque aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho um só, então eu quero esse aqui. E aqui eu tenho 2y. Eu tenho outro companheiro do y lá em cima, ó. Pronto. Então, tá aí. Isso é a parte literal. O termo semelhante é juntar os termos que são iguais pela parte literal. A adição ocupa o termo semelhante e ocupa também a regrinha lá do devo e do tenho, tá certo? Por quê? Eu não vou dizer que é 4 e o 6 eu vou simplesmente somar ou diminuir, que senão vai ficar. O que nós vamos fazer? Vamos ver quanto que a gente deve, quanto que a gente tem. E depois diminui normal e copia a letra, tá? Porque a gente não altera a letra aqui. Então, aqui eu tenho 4
xb. Devo 6xb. Ó, o devo foi lá em cima, o 4 aqui embaixo. 8. O 8 é positivo, então é tenho. E o 10 está negativo, então vai lá em cima, eu devo. Então, eu devo 16xb. E aqui 8 com 4 dá 12. Então, eu tenho 12xb. Então, se eu devo 16 e tenho 12, eu vou ficar devendo. Quanto você vai ficar devendo? 4xb. Ok? Vamos seguir, tem mais uma para revisar, tá? Então, vamos lá. Tem mais uma além dessa, tá? Quando eu tenho parênteses, primeiro tem que resolver o parênteses e cuidar para fazer o jogo decimal. Então, aqui vai usar monômio. Esqueci do x ali, já vamos colocar no 10, tá? Vai ter monômio, vai ter jogo decimal e vai ter adição e subtração. Então, primeiro temos que tirar esse parênteses. Então, vamos tirar os parênteses primeiro. Para mim tirar um parênteses, eu tenho que resolver a operação dentro. Então, esse não tem parênteses, então eu vou copiar. 10 menos, 10 o quê? 10x. Tá? Bom, 6 com mais 1 dá 7, então dá mais 7. Então, menos mais 7x. Menos, agora vamos ver o que vai vindo aqui. 10 negativo, eu devo 10 e tenho 8, então eu vou ficar devendo 2. Então, vem menos 2x. Aqui eu tenho que fazer jogo decimal, turma, ó. Tá? Porque esse menos veio de fora e esse mais veio daqui do parêntese. Esse menos veio de fora e esse outro menos veio daqui da conta do parêntese. Então, aqui vai ficar 10x menos, mais com menos aqui dá menos 7x. Menos com menos ficou mais 2x. Então, eu tenho 12x, 10x com mais 2x. E aqui eu devo 7x. Quanto que vai dar isso? 12x tirar 7x. 5x? Positivo. Então, é isso que tem que ser feito, tá? Turma, essa é a última questão e ela vai ocupar todos os conhecimentos de vocês que a gente já ocupou. Expressão numérica, monômio, jogo decimal, tudo que vocês aprenderam até agora. Mas primeiro, eu tenho que descobrir qual é o meu monômio aqui, ó, para depois eu substituir, porque senão vai ficar muito grande ter que substituir todos os valores aqui. Então, vamos ver quanto que eu devo. Primeiro, eu vou juntar esse povo aqui, tá? Eu devo menos 3xy e devo menos 4xy. Quanto que eu tenho? Eu tenho xy, que é 1, né? Mais 3, mais 2, já dá a resposta, né? 2xy. Então, eu devo 4, 5, 6, 7, então eu devo 7xy. E tenho 3. Então, na verdade, a prof ficou com 4, devendo 4xy. Agora que vem o detalhe, isso aqui não mudou nada, né? Vocês viram que ficou igual. Só que agora vamos substituir, porque eu quero achar o valor numérico. Então, vai ficar menos o 4, agora tem que substituir, tá? Então, vai ficar menos 4 vezes. Quanto que vale o x? Menos 2. Quanto que vale o y? Vale 2. Ó, não esqueça de pôr esse pontinho de vezes aqui. Toda vez que tiver letra e número grudadinho, é vezes, tá? E agora eu tenho que fazer a tabuada. E jogo decimal. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Menos com menos dá mais, mais com mais continua sendo mais. Então, esse é o meu valor numérico, esse é o meu monômio, tá? E terminamos por aqui. Qualquer dúvida, pergunta à prof.